Seja bem-vindo a mais um podcast ViviPod. Hoje a gente está aqui com uma empresária, influencer aqui na cidade de São José dos Campos. Gente, a mulher é super acessível. Depois eu vou deixar o arroba dela. Sigam-a, por favor. O nome dela é Paty Pontes. Olha só, mãe de um... Ela não parece, tá? Vocês vão assustar. Mãe de uma adolescente que não pode falar que é criança, porque não é mesmo. Ela é uma mulher, tem 16 anos. E mais 4 filhos, 4 crianças atípicas de 9 anos. Paty, seja bem-vinda. Obrigada. Se apresente para mim, para o pessoal te ouvir, amiga. Olha, é basicamente isso. Eu tenho 39 anos, sou formada em pedagogia, não exerci profissionalmente falando, financeiramente me dando retorno. Mas hoje eu tenho minha classe, né? 5 filhos, hoje eu tenho uma loja e hoje eu trabalho com a internet. Gente, vocês precisam ver como ela é... Eu fui num evento, pra te falar, eu fui num evento, deixa eu contar pro pessoal como é que eu te conheci. Eu fui num evento a semana passada, né, Paty? Isso. Aí eu nunca tinha ouvido falar de você. Aí quando eu falei assim, influencer, Paty, eu falei, gente, nunca ouvi falar. Aí eu entrei nessa, eu falei, nossa, 150 mil seguidores, deixa eu ver, né? Porque assim, o que o povo está vendo nessa mulher que eu ainda não vi? Gente, apaixonei. eu conectei com ela, eu falei pra ela assim, agora... Eu falei no evento, né? Acho que a gente falou alguma coisa e depois eu falei hoje de novo, Paty, eu me conectei exatamente que você tem uma essência que eu ainda não sei o que é. Aí hoje a gente falando, Paty é cristã, e é mãe que diz que nasceu pra ser mãe. Vai ver os stories dela, vai ver a vida dela, que vocês vão ver que realmente você nasceu pra ser mãe. Amiga, conta aí, por que você acha que você nasceu pra ser mãe? Olha, era um sonho desde pequena ser mãe e eu acho que eu enxerguei muito isso na minha história, né? Eu tive exemplos de mães, exemplos de quem nasceu com a maternidade e quem não nasceu. Então, na minha vida, a minha mãe biológica, ela não tem esse up materno, sabe? Um feeling. Não tem. Então tá Sim. tudo certo se alguém tomasse ali o espaço dela, tomasse a frente da responsabilidade daquilo que Deus nos emprestou. E tava tudo bem pra ela. E ao mesmo tempo, eu tive a irmã dela que me criou, que eu tenho como mãe, sabe, eu inverti um pouco o papel? A minha tia virou mãe, a minha mãe virou tia. Então ali eu entendi o que era o lado materno, eu entendi o que era cuidar, eu entendi o que era abraçar os filhos corretamente, como Deus espera de nós. E virou uma mãe leoa, né? Com toda certeza, Eu mas vejo tive você... berço pra isso. Sim, eu vejo isso na internet. Eu esses dias estava falando para meus filhos, mãe, você tá muito brava. Eu falei, eu sou brava mesmo. Sou leoa e assim, se precisar defender, eu defendo. Eu mas sou dessas. De uma forma ou de outra, a gente vai empurrando eles também, né, amiga? Pra terem as personalidades. Eu vejo os seus 4 totalmente diferentes um do outro. Personalidade completamente diferente, Sim. mas eu sempre falo isso. Eu sou aquela mãezona que abraça, que compra os problemas deles, que compra qualquer, tipo, briga de escola. O que eu acho normal dentro de uma briga escolar, infantil, de criança, sabe? Sim. Ok? Quando passa do limite, Sim. eu sou aquela tipo de mãe que liga na escola, marca reunião. E graças a Deus hoje eu tenho tudo isso Não, muito eu tenho resolvido. até dos outros pais. Olha, eu fiquei sabendo que aconteceu alguma coisa. Você tá sabendo de alguma coisa? Amiga, eu também sou dessas. E eu acho que assim, tem um limite, eles têm que aprender a agir. Mas você também, ele tem que saber pra onde voltar quando eles Exatamente. precisarem. Eu crio pro mundo, mas não deixo solto. Entende? Nossa! Paty, assim, você saiu da onde pra chegar até onde você tá? Teve um trajeto. Eu vejo você muito pequena, mas muito forte. Precisei. Da onde você tirou isso? Como que começou? Assim, você tem uma filha adolescente, aí tem um intervalo, né? Até você conhecer o pai dos quadrigêmeos. Certo. Eu acabei contando. Ela vai contar. Ela vai contar dos quadrigêmeos e que são atípicos, são crianças, assim, a gente falou especiais, mas assim, eu logo perguntei pra ela se estava correto o termo, ela falou assim, olha, Vivi, todos são especiais, então a gente usa agora crianças atípicas. Ela vai contar rapidinho o que aconteceu pra vocês ficarem assim como eu, assim. Sobre mãe especial, eu sempre falo isso, todas as mães são especiais e todos os filhos são especiais. Essa é a minha visão. Essa é a minha visão como mãe atípica e não atípica. Então, não é que os 4 são especiais. A Duda também é tão especial quanto pra mim, entende? Então, a gente usa o termo atípico porque entende mais. Mas, assim, a minha vida teve altos e baixos. Eu sou adotada e sempre levei isso numa boa.
E sempre entendi que existia um propósito ali. Qual, quando eu era pequena, eu não entendia, não tinha sabedoria nem maturidade para isso. Mas quando eu cresci, eu entendi que para eu ser mãe e realizar o meu sonho, eu precisava ter sido criada pelo Zélio e pela Margarida, que são meus pais. Então, aliás, tem até a assinatura deles aqui. Carrego as pessoas especiais aqui comigo. Então, eu precisava enxergar a maternidade, enxergar a força que eu tenho e o tamanho do coração que um ser humano pode ter somente sendo criada por eles, né? Pela minha mãe e pelo meu pai. E aí foi quando brotou, assim, uma pergunta que até você me fez fora do ar. Como foi minha infância? Minha infância foi ótima. Meus pais o meu pai faleceu, minha mãe ainda não, advogados, então nós tínhamos umas condições financeiras boas. Sim. Ia para o Nordeste de avião, todo ano passeava e tinha o que eu queria, e não era só eu. Então, de 5 filhos, 3 éramos adotados. Mas a minha mãe, quando eu falo de maternidade sobre ela, é assim, o irmão dela faleceu e deixou 2 filhos, ela pega pra criar. Nossa. Aí a minha tia casou, foi morar fora do país, teve um problema lá, precisava mandar o filho pro Brasil para ela conseguir estabilizar e voltar. Quem acolheu o filho? A minha mãe. Então, quando eu via, a minha casa parecia assim, uma creche. Sim. Quem quisesse, se bater na porta da minha casa e falar, não tenho onde dormir, minha mãe acolhia. Então, esse acolhimento, essa maternidade em ela não olhar quem e fazer de coração aquilo que ela realmente gostava, que era cuidar, zelar e amar, eu acho que eu acabei aprendendo e queria isso pra mim. Eu queria como exemplo. Engraçado, e aí eu imaginava que eu ia adotar. Talvez não tivesse nascido com você, né, amiga? Foi através do exemplo da sua Exato. mãe. Com a minha mãe biológica, eu acho que eu não ia ter todo esse olhar materno. Mas eu acho que, entende como Deus é perfeito? Quando eu nasci, Deus já tinha aquele propósito pra mim. Já sabia que eu seria mãe da Eduarda e dos quadrigêmeos. Então, que para que eu desse conta aqui, ele precisava arrumar aqui. Então, aqui ele me arrumou, me deu os melhores pais do mundo para me criar. Pra você chegar até onde você tá. Exato. Para construir o meu caráter, ajudar na minha personalidade. E assim foi feito para que eu fosse tão forte hoje com os meus filhos. Paty, eu vi lá na palestra, você falou, você já começou assim, não é para vocês terem pena de mim, dó de mim. Por quê que você pensa Porque as pessoas olham e falam assim, diante da vida que você tem, caraca, um filho já é difícil, imagina um filho atípico. Imagina 4. Mas a minha história... E quadrigêmeos, de uma vez. Quadrigêmeos, eu até brinquei agora com uma amiga minha no telefone, que eu tava passando mal na academia semana passada, e eu sentei, tô com tontura, tô passando mal, e aí já vem a Rafa, mãe, corre que o Bibi tá passando mal na piscina. Eu não tenho tempo muito de passar mal assim. A gente, mãe, não tem muito tempo de olhar e falar, pera, vou cuidar dele e depois eu cuido de mim. Então, eu tenho histórias que são ruins, né, que não gostaria de ter passado, mas eu entendo que essa história me fortaleceu. Essa história me deu força e principalmente fé. Então, eu tenho um currículo, claro, que não é fácil como a vida de todo mundo. Eu não acho que eu tenho mais problema ou menos problema. E ainda expliquei para essa minha amiga hoje, o problema dela e o meu, às vezes pode ter o mesmo valor. Equivalência, né? Equivalência. Não existe problema maior ou menor. Existe como você filtra ele. Eu procurei e entendi que eu não posso dar tanta importância para os meus problemas, que não vai depender de mim. É o tempo, é alguma coisa. Então, eu comecei a esperar em Deus. O que aconteceu na gestação dos quadri? Então, na verdade, nada. Foi uma gestação difícil, você de alto risco. Foi fertilização. Foi um tratamento, foi alto risco, como qualquer gestação mesmo. Eu cheguei até 30 semanas. Agora, recentemente, não sei se você viu que uma menina de 18 anos no Rio, não vi. Ela engravidou de quíntuplos, 18 anos. E deu uma repercussão muito grande na internet, jornais. E quando foi antes de ontem, ela perdeu. Então, todos. Ela estava grávida ainda. Então, assim, é uma gestação de risco. Então, como a minha foi,
de repouso absoluto, de alguns sangramentos, de algum descolamento de placenta, porém eu levei até 30 semanas. Mas, se você me perguntar o que aconteceu, a minha gestação, todos os exames mostravam que eles estavam bem. Então, até então eram crianças saudáveis. Mas eu acredito que houve alguma insuficiência, como fala? No parto. Sim, no cuidado de tirar as crianças. Não foi da equipe médica. O meu Mulher. parto foram 2 minutos. Nossa. 2 minutos. Eram bem Falta de pequenininhos oxigenação também. mesmo, mas tinha que acontecer. Já viu uma folha cair sem a permissão de Deus? Sim. Já estava escrito. Não tem culpado. Existe sim erro médico. Existe. Mas foi permissão de Deus. Entende? Sim. Gente, vocês visitem a página dela e conheçam aquelas 4 crianças e como eles são tratados. Eles dão baile em mim. Eu, Isso é uma hoje quadrilha. eu vi bonitinho. Eu acho tão bonitinho assim a dinâmica deles, assim, eles têm um cronograma, né? Rotina. Rotinaça Literalmente. deles. Rotina. A minha casa é igual uma Mas escola. você tem uma equipe, né, amiga, que te ajuda bastante. Não tem. Eu tenho a Bárbara. Sério? Eu tenho a Bárbara de terça a sexta. Que é a babá das crianças. O resto você que dá conta. Eu e a Duda. Só. Ah, a Duda é sua filha mais velha que te dá Mas ultimamente, assim, de 5 meses pra cá, a Duda não consegue mais me dar tanto auxílio, porque Tá cuidando ela da estuda loja. de manhã e cuida da minha loja à tarde. E aí ela tá indo pra academia, já chega cansada, com inglês ou tarefa, trabalho de escola. Então, hoje a minha equipe se resume a Bárbara, de terça a sexta. Que é a sua filhota adotada. É né? a gente minha tava falando filha disso. adotada, assim, eu tenho uma paixão, assim, eu tenho um zelo pela Bárbara muito grande, a gente brinca, mas eu sei que ela tá ali também pra cuidar de mim e eu cuidar dela. Então tem parceria que às vezes fala assim, Paty, posso te mandar alguma coisa? Você divulga pra mim? Fala, claro, mas você sabe que a minha família é grande, né? Somos em 8. Então mande. Eu falo, oi? 5 filhos, eu, João e Bárbara. Bárbara nunca sai do meu Sim, roteiro. sim. Não. Se não fizer pra Bárbara, não precisa fazer pra mim. Lindinha. Amiga, depois que os gêmeos, eu imagino que eu te perguntei isso em off, mas eu acho muito importante a gente falar para as pessoas que, assim, depois que você teve 5 filhos, você se esqueceu de você? Nenhuma de cuidar maneira. da Paty? Não. Em nenhum momento, em nenhuma maneira. Nunca. Eu sempre entendi, como mulher, que eu sou prioridade. Eu sou prioridade da minha vida, eu sou prioridade da vida dos meus filhos, né? E sempre você. Mas assim, se eu não estiver bem, eu não faço ninguém bem. Eu não vou fazer os meus pais, os meus filhos, o meu namorado, as minhas amigas, a Bárbara, né? Que é a minha funcionária do dia a dia, a terapeutas dos meus filhos, que estão ali no dia a dia lidando com os meus filhos. E não vai entregar a propaganda tão boa que você faz também, né, amiga? Exato. Que as pessoas acabam sentindo, né? quando a Mas pessoa assim, não eu tá. acho que eu comecei na internet com isso, pra não desanimar uma mulher, né? Porque eu falo, pô, eu esqueci de mim, mas eu lembro uma vez que uma mulher falou assim pra mim na internet, e eu levo isso como exemplo na minha vida. Ela falou assim, é fácil pra você, porque eu acho que ela ainda não me seguia ou não entendeu o contexto. Porque eu sempre deixei muito claro que eu sou mãe de 5. E que mas pra mim é mais difícil cuidar de mim porque eu sou mãe solo. Eu falei, eu também. Daí ela falou, não, mas espera. Eu tenho 2 filhos. Um deles tem síndrome de Down. Eu falei, olha, eu também sou mãe atípica. Daí ela falou, mas eu tenho uma dificuldade. Eu também. Então, assim, ela entendeu que reclamar não é a solução. O problema que ela tinha, eu tinha um pouquinho mais. Não que seja mais em dor. Sim, eu entendo. Mas assim, ela tem um filho atípico, eu tenho 4. Ela tem um filho que é adolescente, eu também tenho. Que adolescente tem ali os seus zique-zique ali, que é difícil de lidar, Sim. né? Então, assim, era isso que eu queria passar na internet. Não desista de você, independente do problema que você tenha. Entenda que vai passar. Não no seu tempo, mas vai passar. E vão vir outros. Sim, Então- nunca para, né, amiga? Eu acho que a gente, para ter sucesso, a gente tem que ter problemas. Esses dias eu aprendi isso. Há pouco tempo. Infelizmente, eu gostaria de ter aprendido isso mais nova. E a gente sempre foge dos problemas, mas os problemas que forjam a gente para ser melhores pessoas e chegar no sucesso, né? E eu acho que os meus obstáculos da vida
me fortaleceram. Os obstáculos que vieram, às vezes eu falava, Deus, por que aconteceu isso? O Senhor esqueceu de mim? Não, Ele estava me amadurecendo. Sim. E nem sempre vai ser como eu quero. Às vezes é tão nítido que tá errado. Às vezes tá tão na cara que tá errado. Eu falo, mas Deus, o Senhor viu. O que aconteceu? E aí eu entendo, calma, já entendi. Não é no meu tempo. Essa conexão que a gente tem com ele. Eu sou exatamente assim pra sentar. Eu sou Às vezes muito. eu sento, Paty, na minha cama, deito, choro. Eu falei assim, eu vou ficar aqui no seu colo até você resolver. Olha que bizarro. E eu sou assim mesmo. E eu falo, a pessoa assim, nossa, mas é assim que você fala com Deus? Eu falei, gente, ele é meu pai. Ele é seu pai. Exatamente. Tudo Sim. que eu pediria pro meu pai aqui e pedir em vida, eu peço pra Deus. Você entende? É que todo mundo fala assim, não Eu pergunta converso pra com Deus com porque intimidade. É isso, eu também tenho isso não tem barreiras, assim, eu falo com ele como se eu estivesse conversando com realmente um pai. Mas é claro de que ninguém pode carne. esquecer. Pedir, mas agradecer. Sim. Né? E eu agradeço todos os dias pelo meu dia. Seja como for ele, bom ou ruim. Que óbvio que não é todo dia que a gente tem dias bons. Dificilmente você acorda e vai dormir sem um pequeno obstáculo. Sim. Às vezes você não estava esperando por uma conta, às vezes você precisa, sabe? Você traz quase tudo isso pra internet, né? Eu trago. Paty? É legal. Que eu também passo Sim. situações que eu não gostaria. Sim. E é isso a vida. Então, assim, Paty, Acho que é por isso que conecta, né, amiga? Como tá a sua vida receita hoje financeira? Sim. Poxa, saí Desafio, do né? zero para ter uma vida hoje melhor. Sim. E eu precisei me redescobrir, reinventar. E eu descobri uma Patrícia que nem existia. Eu ia te perguntar isso, Paty. Antes de. Como você saiu realmente do zero e falou assim: eu vou precisar empreender? Olha, a minha vida foi assim. Dentro da minha casa, como eu te falei, nunca me faltou nada, né? Meu pai vem do segundo casamento com a minha mãe, né? O segundo casamento com a minha mãe. E homem. Finalizou com uma menina. Os meus os outros irmãos são homens. Eu sou a caçula e única menina. Então, eu tinha ali uma preferencinha do meu pai, sabe? Então, meu pai me dava de tudo e como ele podia. Aos 18 anos, eu saí de casa para trabalhar num shopping, gerenciar fora daqui de São José, ganhando super bem. Aí eu entendo que dinheiro ali não é tudo. Por quê? Eu trabalhava das 9 da manhã às 11 da noite, dentro do shopping. Eu falava, uau, ganhava super bem, comprava as coisas de luxo que eu gostava na época, porém eu vivo dentro de um shopping. Eu não estudo, eu não tenho vida, eu não saio com meus amigos. Entendi que dinheiro não era tudo ali. Saio de lá, Aprendeu 18 anos. Saio de lá ganhando super bem para ganhar 7 vezes menos. Porém, eu ia fazer faculdade. Quando eu fui fazer faculdade, o meu pai e minha mãe falaram assim, agora é por conta e risco. Você saiu de casa. Então, você volta para casa, mas você vai arcar com as suas responsabilidades. E na época eu não entendia. Eu falava, Deus, eles têm condições de pagar a faculdade para mim. Por que tá fazendo eu pagar? Sabe aquela coisa de menina mimada? Sim. Era uma menina mimada. Meu pai tinha condições, minha mãe... Mas ali eles já estavam me preparando para o mundo, mas eu não entendia. É aquele negócio. O acontecer, amadurecer e entender é diferente. E hoje eu entendo que eles me prepararam para a vida ali. Eu dava cada valor na minha faculdade. Sim. Quando eu falava, tô esgotada, que eu trabalhava e ia pra faculdade à noite. Não vou, final do mês vai acabar meu salário ali na faculdade. Vou sim. Eu nem fui. Então eu tinha essa satisfação de ir na faculdade, porque eu sabia o valor que ela tinha pra mim. E talvez se meus pais pagassem, não que todo mundo é assim. Eu tô falando o que aconteceu comigo. Né? No entanto, a Duda vai ter quem pague. O pai dela vai manter a pensão para pagar. E mesmo assim, eu queria que ela desse valor. Mas enfim, ali era a minha situação. E aí, termino minha faculdade, eu já tinha longos anos de namoro, decido engravidar da Duda, a Duda com 11 meses, a gente decide Duda se separar. planejada. Extremamente planejada. Eu já namorava há mais ou menos 6 anos, aí ela nasceu, com 11 meses nós terminamos o namoro. E aí cada um seguiu a tua vida, fiquei um tempo sozinha, mãe solteira, porém ali eu tinha uma base de pai e mãe e a Luzia. Entra a Luzia na minha vida, que é a melhor amiga da minha mãe, que batizou a Eduarda já lá atrás, ela me conhecia, acompanhou minha gestação, batizou a Eduarda e virou uma terceira mãe pra mim, sabe? Até mais que a biológica, então... Deus sempre te deu muito amor. Muito, mãe, né? então eu sempre fui muito acolhida. E entra a Luzia na minha vida. Hoje,
Eu cometi, eu falei pra você, eu sou muito ambiciosa, assim, eu não paro. Eu não sou de estacionar. Eu aceito, agradeço, mas eu quero mais. Sim. E hoje eu queria realizar uma coisa na minha casa, eu fui, aí liguei pra Luzia. Hoje, Lu, podendo falar? Tô, como você tá? Não, tô bem. Ela tá lá com a minha mãe, que minha mãe operou. Eu tô precisando de X valor. Dela, Patrícia, esse valor eu não tenho, mas eu vou tirar da poupança, vou jogar na conta corrente, segunda-feira tá na sua conta. Ela não me perguntou pra que era. Em nenhum momento ela falou, pra que você quer todo esse dinheiro? E em nenhum momento ela me perguntou, como você vai me pagar? Sim. Então essa credibilidade, essa confiança de saber que eu tenho alguém ali pra me acolher e que confia em mim, isso não tem preço. Então eu sou muito correta na minha vida, muito regrada. Sim. E por isso que é a rotina na minha vida, assim, sabe? Então eu realizei esse meu sonho, mas com o apoio da Luzia, apoio dela. E aí vai indo a minha vida, caso, aí a vida deu aquele boom, que tinha condições boas financeiras, não precisava mais trabalhar, porque eu tinha o sonho de ser mãe, ele o sonho de ser pai. Na verdade, não o sonho de ser Estamos mãe, mas eu queria um falando do segundo pai filho, dos quadrigêmeos. E ele queria ser pai, eu já tinha Eduarda. Mas eu queria um segundo filho. Bum, vem 4. Do segundo eu fui para quinto, né? E tá tudo certo. E vem aquelas coisas de porque anda, porque não anda, e vai, e investiga. Só que nunca me faltou nada. Isso é uma coisa do meu casamento que eu não posso negar. Não sou hipócrita em só falar o lado negativo. Existe o lado positivo. Eu tive tudo que eu queria. Faltaram outras coisas no casamento, mas o financeiro ainda estava tudo certo. E aí me separo. Me separei lá em Salvador. As crianças com quantos anos? 2, 3. 3 anos. Eles não tinham completado 4 ainda. 3 anos, me separo lá em Salvador. Minha família toda aqui em São José. Falei, ferrou. Sozinha. E aí sim eu comecei a casar, a começar do zero, porque eu casei com total separação de bens. Então eu nunca tive interesse no que ele tinha. E sim casei na época por amor. E aí, o que era dele é dele, o que era meu era meu. O que era meu? Nada. Os filhos. Eu abdiquei da minha vida. Sim. Então, o que eu tinha eram os meus filhos. Malas, filhos e um recomeço. Eu podia sentar e chorar, reclamar. Ou eu podia parar e pensar e saber no que eu podia dar certo. O que eu podia evoluir. Que eu não ia me derrotar. Você descobriu uma mulher forte aí, não? Ali eu descobri que eu sou capaz. E que nada nem ninguém vai me parar a não ser Deus. Ali eu descobri que eu sou capaz. E que depende de mim. Você pegou as crianças, voltou para São José? Voltei para São José. Precisei ir para Belo Horizonte primeiro. Até algumas coisas se acertarem. E ali em Belo Horizonte eu acho que eu tive esse tempo para... Eu acho que eu fiquei 15 dias. E eu tive esse tempo para pensar. O que eu vou fazer? E as crianças com você. Comigo, não deixo meus filhos de jeito nenhum para trás. E se um dia eu tiver que recomeçar, ir para baixo da ponte, juntos, meus pintinhos, tudo junto. E lá eu vou pensar o que é melhor para nós 6 juntos, porque eu não sou ninguém sem eles. Eles são a minha fortaleza, a minha fé, a minha consistência, o meu dia a dia é meu pilar. Não sou eu que sou o pilar dele, eles que são o meu pilar para eu continuar na minha vida. Mas óbvio que nem tudo é um mar de rosas. Eu comecei primeiro fazendo entrevistas. Caiu a sua ficha CLT. Caiu a sua ficha lá em Belo Horizonte. Não deixa eu perder nenhum detalhe. Caiu sua ficha e você lá falou em Belo assim, Horizonte. eu posso. Porque eu me vi sozinha quando eu voltei para São José. Sem ter onde morar. E a sua filhote também, a mais velha? Tudo comigo? Largo não. E eu me vi sem ter onde morar. E aí uma amiga me estendeu a mão, falou, tem uma casa em BH, que aí quero. Cheguei lá, eu tive tempo suficiente para eu refletir e saber que trajetória que eu teria que fazer. Eu falei, bom, eu vou ter que ter uma babá, eu vou ter que continuar pagando, quer dizer, eu sempre tive, mas eu vou ter que continuar pagando. Eu sei que eu ia ter direito à pensão, mas essa pensão eu ia ter que dar para babá, por quê? Porque não é luxo babá na minha vida, é prioridade Sim. e necessidade. Porque eles têm as terapias, né, diárias, são 5 a 6 por dia. Então, eu entendi que eu ia ter que ter o que sobreviver. E como? CLT, vamos lá. Aí eu parava pra pensar, mas como que eu vou estar no escritório e de repente acontece de uma convulsão, né?
Enfim, bora lá tentar. Tentei numa empresa e não deu certo. Na reta final, a hora que eu contei que eu tinha 5 filhos, travou ali, eu entendo a empresa. Talvez se eu fosse contratar uma babá, eu falar, eu tenho 5 filhos. Eu falo, não, essa mulher, um filho adoeceu, não vem trabalhar. Então eu entendi. E aí eu consegui entrar na Câmara Municipal daqui de São José dos Campos e tava indo tudo bem. Até o segundo, terceiro mês. Foi quando teve a primeira convulsão. E eu falei, vou precisar sair, me desculpe. E aí aconteceu a segunda vez. E aí eu não tinha ninguém para levar para a ACD de São Paulo, que eles fazem alguns exames lá. E aí quando eu vi, eu falei, não dá. Não dá, realmente, eu não consigo ficar trancada dentro do escritório e a vida dos meus filhos acontecendo lá fora de terapia, de levar para São Paulo, de perder oportunidades de tratamentos. E aí eu precisei, calma, Patrícia, vamos voltar a degraus. Porque eu sempre falo, às vezes é necessário você voltar 2, a vida inteira vai ser assim. Ah, mas Paty, que horas que eu vou só subir? Nunca. Porque às vezes você volta, respira, fortalece a sua perna para subir 5. Desce 2, sobe 5. Desce 2, sobe 5. Esse eu precisei descer, respirar, falar, acho que é a internet. A internet vai me dar essa liberdade geométrica que eu preciso. 5 anos atrás, Paty? Não, eu trabalhei na Câmara tem 3 anos atrás. Que daí que eu decidi me dedicar somente à internet. Somente. Falei, seja o que Deus quiser, eu vou me dedicar a isso, vou me empenhar a isso, vou fazer curso para isso, porque eu quero dar o meu melhor naquilo que eu estou. Então você estudou para se aprimorar nisso, YouTube. né, amiga? É isso. Dicção, postura, YouTube. Não tinha dinheiro para curso, não. Eu e o espelho, falando, errando, regravando. E aí foi uma luta minha sozinha. Amiga, foram vários recomeços, né? E daqui para frente ainda terei. E que bom que eu vou ter. E que bom que eu vou ter que recomeçar várias vezes em algumas coisas que vai trazer mais maturidade. Eu sei que ainda não sou a mulher que eu quero ser. Eu ainda tô no caminho. Você continua olhando para você, mesmo com gêmeos, do jeito que é, você continua se cuidando. Sim. Tem o seu tempo de academia. Tenho. Massagem, as coisas Tudo. E isso também, a sua vida hoje te proporciona isso, né? É isso que eu ia falar. Não o meu financeiro me proporciona isso, mas sim o alcance que eu tive hoje na internet me proporciona. Então eu faço muita permuta. Tem gente que fala, pô, mas você tem dinheiro pra estar no salão, arrumar o cabelo, unha, toda semana? Não, gente. A internet te dá isso. As pessoas querem divulgar o seu trabalho. Sim. E qual a melhor forma de divulgar? Hoje, através da internet. Amanhã eu já não sei se vai ser assim. Mas hoje o Instagram tá forte. Então, eu consigo fazer as coisas que eu quero, que eu almejo e que toda mulher gosta de fazer em troca. Eu te divulgo e você faz seu serviço. Então, hoje eu consigo. É muito mais fácil hoje, claro, eu me cuidar. Então, eu tenho salão, eu tenho massagem, eu tenho drenagem, eu tenho academia. Tudo nessa permuta que a gente chama, né? Que eu falo que não é de graça. Eu dou meu serviço e o profissional dá o serviço. Isso, sim. Você gasta tempo, né? Horas. A divulgação é meu trabalho. Sim. E o trabalho da minha manicure é fazer a minha unha, o do meu cabeleireiro é fazer o meu cabelo. E existe essa troca de serviço que a gente faz hoje. Paty, eu costumo dizer que a gente, quando é mãe, a gente olha mais para as crianças do que para a gente. Agora, sim, eu entendo perfeitamente, você vai ser, assim, a chave para me falar isso, porque você já me disse isso, eu não sei se foi em off, a gente falou agora há pouco, mas assim, se você não tiver olhando para você, emocionalmente você não consegue estar forte para cuidar deles. Uhum. Quando você se separa do primeiro marido, eu vou falar isso no geral, tá? Você vai poder falar a sua parte. Uhum. Quando você se separa do seu primeiro marido, pai da Duda, isso, né? Ele era só namorado. Tá, pai da Duda, né? Uhum. Ah, tá. Então, entendi. Mas vamos supor, quando você tem seu primeiro filho, é isso, quando você tem seu primeiro filho, os próximos maridos ou namorados que virão, o seu filho é a prioridade. Eu sou prioridade. Então, vamos lá. Me fale isso. Porque, assim, existe uma prioridade. Para mim, assim, Deus, né, que são os nossos valores, tudo, e a fé que a gente carrega, a gente e o restante, né? Uhum. Os filhos e o marido, namorado, Exato. vem vindo.
Mas assim, ó, vamos supor, eu quero que você explique isso, porque hoje você tem um relacionamento de 5 anos. Isso. E super feliz, é o que a gente vê. Tem uns perrengues normal de... Eu ia falar. Não é como a internet manda, Não, tá? tem uns perrengues normal, a gente sabe. Mas vamos supor, ele sabe que seus filhos são sua prioridade. Sabe. E quando eu comecei, eu sempre falei isso. Você entendeu a minha vida? É isso. Você olhou direitinho? Então hoje, como eu sou muito transparente no meu Instagram, eu falei pra ele, vamos fazer o seguinte? Antes da gente marcar o primeiro encontro. Olha meu Instagram. Ali eu sou transparente, ali tá todo mundo sabendo como é a minha vida. É um livro aberto. Olha meu Instagram. Sim. E depois você decide se você quer realmente sair comigo. Mas ele quis, mulher. Quem não quer, né? Então, mas é a coisa que ele me fala. Eu quis. Um dia, um beijinho, tchau e bye. Sim. Mas aí ali... E por que ele ficou, amiga? a gente se apaixonou. Acho que no primeiro beijo, realmente, assim, não tinha acontecido nada mais além. Tá. E aí ele entendeu que, não sei, deu um start nele, deu em mim. Tanto que ele foi embora com um beijo e eu passei o resto da noite pensando nele. Jusense? Ele é. E aí ele ainda teve a sua vida de solteiro, né? Ele é mais novo, né, Paty? 4 anos. É pouco. E aí ele teve ainda continuou o ciclo dele de solteiro. E eu já era mais calma mesmo, então, sabe, homens, né? Então ele tava ali curtindo a vida dele, um contato aqui, outro contato ali. Até que eu soube que ele tava com uma outra pessoa, ficou com uma outra pessoa, e eu falei, ele é solteiro, né? E ele falou isso pra mim, eu sou solteiro. Eu falei, tá tudo certo. Mulher, só que assim, eu também não quero. Bom. Eu não quero. Sim. Eu não divido que é meu. Sim. Então, eu concordo com você. Você tá numa fase que eu não tô. E eu concordo de você ser assim, porém, longe de mim, né? Eu não preciso concordar, eu preciso respeitar a vontade do próximo. E eu sempre falo isso pra mim. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Mas me respeitar, eu acho que é uma obrigação do ser humano, né? Se for ficar, fica direito, né? Exato. Então, assim, não precisa me seguir. Mas se for me seguir, me respeite. Ninguém forçou a apertar lá, seguir. Mas se me seguir, respeite meu espaço. Porque eu não tô postando nada na página de ninguém, tô postando na minha. Você pode não concordar. E eu aceito críticas construtivas. Críticas maldosas e de pessoas que você tem noção que tá ali pra te diminuir, que eu acho que diz mais respeito da pessoa do que de você. Ela pega todas as angústias dela, eu vou devolver em alguém. Nesse post, eu vou humilhar essa pessoa. Isso eu não aceito. Então, cada um com a sua angústia, cada um com a sua dor, porém, resolve lá dentro de você. E o que a gente pode ser é, pelo menos, ter amor e empatia ao próximo, né? Se o seu dia foi ruim, você não sabe como foi o meu, pra descontar em mim. Então, eu falei pra ele, olha, eu soube disso. É verdade? Ele, é verdade. Ele falou, eu sou solteiro. Eu falei, é isso aí. Mas não é isso que eu quero pra mim. Eu achei que a gente ia continuar ficando, então segue sua vida, eu sigo a minha. Isso num sábado, domingo à noite ele me procurou. Ele falou, olha, eu parei pra pensar, não paro de pensar em você, vamos nos namorar? Eu falei, opa, é isso mesmo. Eu falei, comigo. Agora acaba a sua vida de solteiro. Ele falou, acaba. Eu falei, então tá. Tá preparado? Tá preparado? Ó, vem bucha por aí. Então, ele entendeu aí, mais bucha do que eu imaginava que ia vir, e veio, e ele enfrentou comigo a todo momento, nunca largou minha mão. Tivemos um término, acho que há 2 anos atrás, nós tivemos aí uns 3, 4 meses terminados, porém nunca perdemos o contato. E aí, acho que quando voltou mais fortalecido, vamos dizer. Paty, quando você terminou com o pai das crianças, inicialmente, do Esquadre, né? Certo. Quando você olhou... Esse foi casada, né? Esse eu fui casada. Tá. Quando você olhou pra isso e foi olhar pra você assim, como fala? Pra ter alguém... Aconteceu, você sentiu que tava assim, agora eu preciso de alguém. Já tô na fase. Agora eu vou procurar. Agora eu vou ficar disponível. Tive a fase do que eu queria só ficar da minha casa. Depois eu tive a fase que eu queria sair de noite. Sabe? Ter essa liberdade de ir por um barzinho. Ou ir pra um show, ir pra uma balada. Eu queria ter. Depois eu tive a vontade de só viajar e de não ir pra uma balada. Mas eu queria viajar. O que eu falo viajar é ali, em Ubatuba, não é viajar. Mas assim, ter essa liberdade. Eu amo praia. De sentar na praia e tomar uma água de coco e não fazer nada. E não dar satisfação a ninguém. Tive essa fase. E aí teve a fase que passou
tudo, e eu falei, agora eu queria alguém. Agora eu queria aquele aconchego de deitar, assistir um filme, ir no cinema, ir no restaurante. E Precisa, chegou essa... né? Eu respeitei a minha fase e minhas Sim. vontades. Paty foi pro aplicativo? Não, nunca. Nunca. Você acredita? Não. Tem, eu sei até o nome. Falando. Não, nunca. Eu nunca acreditei que ali eu encontraria um amor. Eu, Patrícia. Sim. Posso estar errada, porque eu não Sim. tentei. Mas eu não fui. Eu sempre fui mais reservada nisso. Sim. E onde você... coerente, né? De eu ter uma vida tão aberta. Mas Sim. nisso eu fui mais reservada, assim. Não me cativou. Era uma pergunta interessante que eu queria fazer. E depois, assim, aonde você encontrou, então... O João? Não, no Instagram. O João eu conheço desde pequena. Eu trabalhei com a mãe dele. Eu tinha 15, ele 11. Só que assim, hoje não tem a distância de idade, mas naquela época eu era uma adolescente e ele era uma criança. Ele chegava de bicicletinha lá pra falar com a mãe dele. Eu falava, seu filhinho tá aqui. E aí um dia eu fiz uma publicação. Eu gosto muito de trazer mensagens, né? Principalmente de Deus na minha internet. De manhã você acorda assim, né? Eu gosto de trazer. E aí eu postei. Alguém pegou a minha postagem e mandou pra ele. Uma amiga dele, na época, que também me seguia. Os Santos Cupidos. Mas ela mandou pra ele ler. Sim. E na hora que ele respondeu pra mim. Sabe quando você olha a imagem, responde, mas não fecha e pra ir pra quem realmente mandou? E aí respondeu pra mim. Ele falou, adorei. Eu falei, que bom que te tocou. Ele, nossa, desculpa, não era pra você. Foi uma amiga minha que me encaminhou. Eu falei, não tem problema. Ele, nossa, eu acho que eu sei quem é você. Eu falei, você... E ali começou... E o mundo dá voltas. E ali a gente começou a se conectar e marcamos um vinho e deu errado, marcamos o segundo vinho. E aí ele foi lá na minha casa, que daí eu tinha isso. Uma coisa solteira, que eu tinha muita necessidade de ter minhas amigas perto. E aí toda quinta a gente marcava uma noite das meninas na minha casa. Porque... Por causa da logística também. Né? Exato. A logística dos meus filhos, de deixar com alguém, era na minha casa. Então, 8 horas, meus filhos estão de banho tomado todo dia e no quarto. 8h30. Então, era vinho na minha casa toda quinta, 9 horas, com as meninas. E aí eu quebrei o protocolo chamando o João um dia. Pra sabatina. Aí ninguém podia falar nada, a casa era minha. Então, hoje não vai ser a noite das meninas. Hoje vai ter o menininho, que é o amor da minha vida. Assim. Vocês já estavam se falando. Sim. E aí foi a primeira vez que a gente ficou. E as meninas aprovaram. De início não, porra. Sim. Vamos te perder, né? E aí foi acabando as quintas, porque acaba mudando, né? A rotina. Sim. Mas eu não deixo de sair com minhas amigas. Aliás, toda sexta-feira nós temos o ritual. Ele é jiu-jiteiro, faixa preta e não larga por nada. Então eu falo prioridade na vida dele. Ele, mãe, pai. Ele treina jiu-jitsu. uma vez na semana. Não, treina todo dia, de segunda a sexta. Segunda a sexta. Tem uma coisa que eu não posso disputar com o Gil dele. E na sexta-feira, menos ainda, porque é Gil e adega. Então, sai todos do jiu-jitsu e vão pra adega. Então, toda sexta-feira eu tenho ritual de ir pro shopping com minhas amigas, ir pra um happy hour. Então, nós temos esse momento ainda de amizade, não deixamos de ter. Mas ele vai pro Gil dele e eu vou na sexta-feira agora. Sabe o que é uma coisa legal, Paty? Você não se sente culpada de deixar os seus filhos pra poder olhar pra você. Não posso. Mas você sabe que tem muitas mães que... Tem mãe que não consegue ir pra um show. Você pode dar uma sacudida nessa mulherada? Claro que pode e deve, gente. Olha, a partir da hora que você precisa se desligar, você volta muito mais forte, com muito mais saudade, com muito mais vontade de estar ali. Mas é necessário se desligar, como tudo. Necessário se desligar do trabalho, necessário se desligar de problema, necessário se desligar de filho. Não porque você deixou de amar ou de cuidar menos, mas ter esse momento de... Sabe? Respirar, parar de pensar em problema e curtir o momento que você tá. Aonde esse momento, se eu não posso ir no show, se eu não tenho dinheiro pra ir no shopping? As pessoas acham que lazer significa dinheiro, e nem sempre. Lá atrás, quando eu não podia levar meus filhos para comer um lanche no McDonald's, quando eu estava me reerguendo, eu levava na praça de areia e pegava os baldinhos de praia e ali a gente ficava e fazia o nosso piquenique, pão de sal, requeijão e suco, e era super feliz. Fazemos ainda isso. Eu gosto desses momentos de piquenique. Então, todo mundo que tem alguma coisa de piquenique fala, eu vou dar pra Paty, porque ela gosta. Eu gosto. As pessoas têm que parar de achar que cuidar de si... mas é fácil, né? Ela tem permuta disso e daquilo.
Hoje. Hoje e lá atrás. É porque ninguém vê. Lá né? atrás, quem fazia a hidratação do meu cabelo era a Duda, que olhava no YouTube e aprendia e fazia em mim. Eu fui aprendendo a fazer maquiagem também na internet. Eu fui aprendendo tudo e a Duda também. Então, eu passei a parte de que se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Eu dependo de mim mesma. Sim, você era a sua força, eu entendi. Mas você teve pessoas que te ajudaram a todo tempo, né? Vamos supor, a importância do network, entre aspas, mas a sua rede de apoio, é Exato, isso. eu ia falar isso. A rede de apoio eu sempre tive, nunca faltou. Seja com a E minha tudo bem mãe, pedir ajuda, né? eu sempre pedi. E se alguém acha que eu não tô precisando de ajuda, eu ligo e falo, oi, É um eu tô outro precisando ponto, sim. Paty, que eu vejo que as mulheres ficam assim, não vou incomodar Eu peço, fulano. eu peço. Eu não passo sufoco, não. Eu peço, eu não tenho vergonha em pedir. Eu acho que tem tanta gente adoecendo por causa disso, Fica vai mais guardando leve, pra né? si. Eu fico mais leve. Esses dias uma pessoa falou, Paty, eu queria ter 1/3, assim, de poder pôr para fora os problemas. Porque quando você deixa lá dentro, você vai apodrecendo. Você bota vai tudo. se sufocando. Eu ponho tudo pra fora. O que eu pensar de você, você vai saber. Não tem a menor dúvida que Paty falou pelas costas. Não, Paty vai falar na sua cara o que eu penso, o que eu sinto, se eu gosto ou eu não gosto. Eu não tenho... óbvio que nós temos que ter o filtro de, pelo menos, Mas a também gente... a maturidade vai trazendo esse filtro, né? Vai, a maturidade vai trazendo esse filtro. Eu não vou falar o que eu penso para magoar. Não é isso. Mas eu vou falar o que eu penso sobre tal situação. Então, quando eu preciso de ajuda, eu grito mesmo. Então, hoje, como por exemplo, eu precisei de ajuda da Luzia e liguei, sabe? Oi, preciso. Tenho esse dinheiro em conta? Não, não tenho. Quero fazer? Quero. Eu posso te pagar? Posso. Então, por que eu não vou pedir ajuda? Por que eu vou Sim. parar o meu sonho? Parar aquela minha vontade? Se de alguma maneira alguém pode. Isso que eu ia Basta falar. eu abrir a minha Sim. boca. Então, às vezes, a pessoa do seu lado não sabe que você precisa de ajuda porque Adivinha. você não fala, né? As Aham. pessoas, às vezes, não perguntam também. Às vezes é um erro. Mas isso em tudo, até em relacionamento, né? Tudo. A gente vê isso, as pessoas ficam assim, sem conversar, a gente não Diálogo. sabe. Diálogo é tudo. Seja com quem for, o diálogo Você é sempre tudo. foi assim ou você aprendeu? Eu acho que eu sempre fui. Eu acho que eu sempre fui essa sincerona que... Não, é de assim, pedir, botar pra fora. Não. Amadureceu isso, né? Eu amadureci com o tempo. Mas Eu já tive vergonha de pedir. E sim. aquilo foi me adoecendo. E aí, quando eu vi, eu tava no psicólogo, psiquiatra, mas eu ainda faço terapia. Psiquiatra, e eu não colocava pra fora. Eu achava que eu precisava guardar pra mim, que ninguém tinha nada a ver com meus problemas. Mas quando você ama alguém, você quer ajudar. Essa rede de apoio tá ali pra te ajudar. E Sim. muitas vezes não sabe como. E se você pedir, essa pessoa vai conseguir. Sim. Então, eu tive muita rede de apoio quando eu me separei, principalmente de amizade. Eu tive muitas amigas ali comigo, muitas Porque amizade perto. É muita gente pra julgar também, né? Muito Isso difícil. tem até hoje. Quando você se propõe a entrar na internet, pode ter certeza que você vai ser julgada. Antes da gente sair do assunto terapia, Paty, a gente já tá indo pro final. Sabe o que eu acho? Que a gente falou também em off, né? Eu falei, no episódio passado, a gente falou de constelação familiar. E eu sei a importância da terapia, porque foi ela, assim, eu não sei se Viviane precisa ir na terapia toda semana ou de 15 em 15 dias. Eu gosto de terapias pontuais, para resolver um assunto, Sim. Entendeu? Mas minha personalidade. E entendo que tem pessoas que precisam ir mesmo, que precisam desabafar e contar e tudo. Aí, eu estava falando para você da constelação. Eu ainda não fiz a constelação familiar, mas eu queria trazer alguém aqui especialista e que fosse de uma linha tradicional. Certo. Entendeu? Raiz. Aí eu trouxe a Petra semana passada e ela falou exatamente que muda a vida das pessoas. Muda. Eu quero saber assim, por que tu resolveu fazer a constelação? Resolveram por mim. Sabe quando a pessoa quando você fica adiando algo na tua vida? Todo mundo me falava o quanto era bom, o quanto muda realmente o seu pensamento, a sua forma de ver muita coisa. E eu falava, um dia eu vou fazer, até que eu falo que não existe a ex-cunhada, porque eu criei um amor por ela absurdo, que é a Juliana e o Rossano. Eles são da parte paterna. Hoje eu posso dizer que faz parte de mim, porque nós temos um vínculo eterno, né? Eu dei sobrinhos para eles, eu dei um afilhado para eles, e esse vínculo será eterno. E foi a Ju que fez e falou para mim, Paty,
precisa fazer. Você vai gostar. Eu falei, A Ju um fez dia. primeiro. A Ju fez primeiro. E eu falei, ai, um dia, Ju, um dia. Sabe quando você vai procrastinando algo? E aí uma mulher me ligou e falou, oi, tudo bem? Eu sou fulana, eu faço constelação e a gente vai fazer. Ela a Ju já pagou, a Ju já me deu seu telefone, eu já tenho alguns dados e vamos lá. Falei, uau. Falei, então vamos. Eu entendi aquilo como um propósito de Deus. Se estava acontecendo e calhou de um dia não estar ocupada nem trabalhando e a mulher me ligou, eu falei, pode ser agora? Ela falou, pode ser agora. E ali eu comecei. Paty, eu vejo várias pessoas de sucesso, ambiciosas, porque a gente fala em ambição, todo mundo, ai, credo. Gente, se você sabe disso, mas assim, a importância de você saber a sua família, os seus antepassados e tudo que vão dizer aonde você vai chegar no seu sucesso. E assim, a gente tava falando em off, você falou assim, porque eu sou muito ambiciosa. Eu sou. E eu acho isso sensacional, porque assim, você não se acomoda até, isso aqui tá bom, né? Eu sou ambiciosa. Até que eu cheguei. Dentro daquilo que eu me permito, os meus sonhos e a minha realidade. É o que eu falo, a ambição, a partir da hora que você passa por cima do seu caráter, em cima de alguma pessoa, ou você derruba alguém para você chegar no seu patamar que você almeja, aí eu já acho errado. Aí eu já não concordo. Agora, a sua ambição com você mesma, com o seu esforço, com a sua dedicação para alcançar, acho extremamente saudável e necessário. Quem não pode sonhar? Quem não deve sonhar? Todo mundo. É natural. Quando você tem sonho, você tem mais força para poder ir. Eu fui numa palestra do JJ esses dias, não sei se você já ouviu falar dele. Ele estava falando que as crianças precisam fazer um esporte de competição. Aí eu falei assim, por quê? Né? Aí ele falou assim, precisa ser um esporte de competição individual. Que ela vai cair, vai se ferrar, vai ver que tem outros melhores que ela, mas você compete com você. Exatamente. Exato. É você com você mesmo. É isso que eu falei, a ambição é saudável, no meu ponto de vista. Óbvio que tem muita gente que pode discordar disso e eu respeito. Mas dessa forma, comigo e pensando dessa forma, eu estou alcançando os meus sonhos. Então, a ambição dentro daquilo que você está fazendo e não está saindo daquilo que você acredita, extremamente saudável e necessário. Então, eu tenho sonhos e eu faço todo ano. Eu tenho planner, eu trabalho muito com escrever. Não importa a tecnologia que tem no meu celular. Eu preciso de um papel e uma caneta. Professora, né? E aí, todo começo do ano, na primeira semana de janeiro, eu coloco quais são as minhas metas para aquele ano. Ótimo, você já pode explicar? A gente Eu já faço, termina gente. você ensinando? Eu faço uma folha, são as minhas metas que eu quero alcançar. As outras são sonhos que eu acho que são um tanto impossível, né? Aqui ainda dá, aqui tá dentro ainda. Mas aqui, nossa, Patrícia, isso aqui é demais para você, não é não? Né? Para quem começando agora, com 5 filhos, uma despesa cá, outra lá. Então, assim, eu acabei de fazer uma despesa, uma conta gigante agora, que eu acabei de comprar as cadeiras de roda e órtese dos meus filhos. Mas, assim, isso para mim estava dentro do impossível. Entende? Porque a gente tá falando de cada item aí 15 mil. Então, mas estava no meu sonho. Estava na página dos impossíveis. E é tão gostoso você riscar e falar, consegui. E eu não passei por cima de ninguém. E eu não precisei passar por cima daquilo que eu acredito, do meu caráter, da minha personalidade, nada. Foi com o meu esforço. Foi com a minha dedicação que eu alcancei. Você faz pro ano. Faço pro ano. Assim, e você faz as micros. Uma que seja possível. Sim. E eu, na outra página, e esse ano de 2023, eu alcancei os impossíveis, todas. Que lindo. Isso é satisfatório. Nossa. É muito. Então, eu mas se meu você ano não muito tem bem. escrito, você não materializa, né? Eu tinha ali aquele sonho para alcançar. E eu não imaginava nunca que os impossíveis iam ser realizados. Entre ele, uma viagem internacional do meu bolso. Eu falei, não, ideia é demais, né, Paty? Porque tem prioridades. Sim. E aí veio um trabalho... Mas é um mimo, amiga, a gente merece. Eu também acho. Mas aí veio um trabalho que me proporcionou isso, que o trabalho virou as férias, que calhou de ser as férias do João, e tudo deu certo. E aí eu é um alcancei. momento também de vocês, né?
Então eu alcancei, e eu tenho isso, o meu momento de viagem, eu e João, sempre. Então eu tenho, todo ano, a minha folha de desejos possíveis e a minha folha de desejos impossíveis. E eu vou ticando quando eu alcanço. E 2023 foi um ano, assim, de muita libertação. Sim. Foi um ano de libertação para mim. E eu alcancei todas as minhas metas. Poxa, isso de escrever é muito sério, né? E isso pra mim nunca funcionava, amiga. Eu sempre falava assim, sou velha demais pra fazer isso, pra sonhar isso, não quero. Foi até o podcast que eu fui na terapia, não sei se você ouviu falando isso. Aí, exatamente, ela falou 15 dias pra você. Tá no papel? Eu falei, não, ela bota no papel. Eu falei, gente, mas bota no papel. 15 dias depois, o podcast já estava funcionando. E quando eu coloco sonhos, eu não ponho só sonhos, bens materiais, não. Aquilo que eu posso alcançar, eu quero uma bolsa, eu quero uma viagem. Não é isso, não. São bens assim também. Eu quero que os meus filhos cheguem em tal evolução, né? Porque eu sou uma mãe atípica, então eu tenho aquele sonho de qualquer mãe. Não sonho, não. O normal de qualquer mãe é um sonho meu. Então, aquilo que a ciência falava, o teu filho não vai andar. O teu filho é cadeirante. E hoje, exatamente tá hoje, andando. eu postei meu filho em pé. Não, ele ainda não tá, esse é o Bi. Tá. O Bi era cadeirante, é cadeirante. Sim. Só que hoje ele ficou, o recorde dele, na data de hoje é dia 1º, ele ficou 5 minutos segurando numa cadeira em pé. Então, era uma meta minha. Fazer o meu filho sair da cadeira de roda e ir pro andador. Contrariando toda a ciência. E eu finalizo o ano com esse sonho realizado. Não ainda, mas já tá na metade do caminho. Então, esse é um sonho para 2024. Mas assim, vai dar certo, porque ele já consegue dar pequenos passos. Que antes ele cruzava, né, a perna. Sim. E andava em bailarina. E hoje com a órtese o pé ficou correto. Então, eu acho que vai ser assim, vai estar ali nos sonhos impossíveis de 2024, mas com uma fé gigantesca que eu vou alcançar. E a fé de uma mãe move montanhas, literalmente. Eles têm plano de saúde? Tem sim. Desde o começo? Desde quando nasceram, o pai fornece. Sim. Desde quando nasceram. Na verdade, aqui o meu objetivo com você era falar de você. E não tem como falar de você sem falar dos seus filhos. Exato. E não tem, a gente não consegue desconectar. Mas assim, eu sei que você teve muitos problemas com o pai dos quadrigêmeos, tanto é que você se intitula uma mãe solo e é mesmo. Eu sou. Desde a primeira. A primeira, não. Teve um suporte diferente, né? Eu tive um suporte diferente, porque assim, é Deus e suas sabedorias, né? O pai dela era muito desejado, o pai dela me ajudou até eu casar. Ele pegava, ele nunca atrasou a pensão, é bem correto, nunca interferiu na minha vida, nunca me deu problema. Ele é bem casado hoje, uma esposa que, se necessário, faz o meu papel com a Duda. Que legal. E eu tenho contato com ela em respeito ao casamento deles. Mas aqui é muito raro o nosso contato, porque a Duda já tem 16 anos, Sim. não precisa mais de alguém estar interferindo. Ela também resolve com o pai. Exato, a Duda se resolve com o pai dela, que se resolve com a madrasta, e tá tudo certo. Eu não preciso ter esse contato com eles, porque ela já tem maturidade suficiente para contar pro pai dela aquilo que ela faz de certo, de errado, o conselho, não conselho. E, enfim, eles acolhem ela muito bem. Então, aqui, eu já tenho um problema maior, que não é como, assim, pensão em dia, que acaba, querendo ou não, mexendo na nossa vida, né? Ele, previsto pela lei, que eu acho bizarro, tá? Eu acho bizarro o pai ver a cada 15 dias. Não é uma pessoa com uma caneta que vai ditar quando você tem que ser pai. Tem que ser pai todo dia, assim como nós somos mãe todo dia. Você imagina, eu trabalho, por isso que eu não posso ver meu filho. Eu trabalho. Eu fiquei doente, tive uma virose. Eu tenho virose. Tem que querer, né? Tem que querer. E você colocar isso na cabeça do ser humano é difícil. Porque pai, é fácil ser a cada 15 dias. Você imagina, 15 dias da sua vida dormindo, só brincando, correndo, fazendo o que você quer. Agora eu tenho 2 dias para ser pai. Então isso não é uma crítica ao pai dos meus filhos. Isso é uma crítica para pai que segue aquele negócio de 15 dias. Pega dia de semana, olha, tô passando aí para pegar meus filhos, vou pegar meus filhos na escola, vou levar para dar tomar um sorvete e depois eu entrego. Posso dormir com meus filhos hoje? É a vontade de ser pai participativo.
Sim. né? Então, a lei determinou que a cada férias é 15 comigo, 15 com o pai. Nunca aconteceu. E eu paro para pensar assim, por um lado, que bom que os meus filhos estão comigo, embaixo do meu teto, que a gente tem essa segurança, essa vontade de ter ali os Entendo pintinhos fora. perfeitamente. Ao mesmo tempo fala, que triste. Triste por eles, que eles querem o pai perto. Triste para mim, que queria descansar. Triste para mim, que queria também, olha, colocar meu quarto em dia, minha casa em dia, minha vida em dia, meus trabalhos em Sair dia. daquela rotina. pra Exato, fazer então outras coisas. não é que eu não estou criticando o pai das crianças. Eu estou criticando a justiça que determina isso e muito mais homens que acatam isso. E se existe mulher que também acata isso, que mora com o pai e que vê a cada 15, triste também. Triste quando alguém precisa dizer pra você que você precisa sustentar o mínimo seus filhos. Triste alguém colocar um valor, R$300, não é o que eu ganho. R$300, será que não bate na Mas a gente consciência tá que esse falando da maior valor, da a ma- maioria, Sim. esse valor não é suficiente, que tudo tá caro, leite tá caro, viver tá caro. E tá tudo bem, sabe? E muitas vezes tá aí com carro bom, viajando, nanã, Sim. e acha que a mãe ainda pega aqueles 300 e gasta com ela. E vai fazer Não é cílios. mesmo? Então, Só dá pra isso. Nossa, ó, trocou de carro, mas também, né? Pagou R$300, dá pra dar e vender. Então, Sim. assim, eu acho bizarro a justiça brasileira. Em todos os sentidos. Amiga, mas se a gente for pensar em justiça exatamente, a gente vai esperar sentado ver. Eu acho que é a Não vai acontecer. consciência. É a consciência do ser humano, isso seja aí. ela homem ou mulher. Porque Precisa também mudar. tem muita gente que é pai, que cria o seu filho, e a mãe não é nada disso. Minha mãe, né? Eu Sim. tenho um exemplo. Minha mãe não me dava do bom do melhor, não. Quem me dava era minha madrasta. Minha madrasta não, desculpa. A minha mãe que me criou. Sim. Então, é isso que eu acho. Não do pai dos meus filhos, que ele não pega a cada 15. Ele pega quando ele quer. E aí, pra mim, isso foge daquilo que eu entendo como uma paternidade. Sim. Ver uma vez a cada por Conveniente. mês. Uma vez a cada um mês eu falo, uau, que massa que ele paga o convênio dos 4. Não, foi determinação judicial que tem que pagar. Talvez. E aí, as terapias uau, que massa, graças a ele que tem as terapias. Não, eu entrei na justiça para pedir liminar por convênio para que pagasse 100%. Só que quem leva, quem tá no dia a dia, quem vê as evoluções sou eu. Você acha que eu acho ruim? Não, que bom que sou eu que vivo isso. Que bom que eu tenho história, que bom que eu tenho memórias afetivas com os meus filhos. Que bom que no primeiro passo sou eu que tô lá. Eu quero viver todos os momentos bons e ruins ao lado deles. Mas que triste para um ser humano quando acordar e ver que aquilo que Deus te deu de mais precioso, Você tá vendo passar. tá vendo passar. E às vezes um problema de adulto ser descontado neles, entendeu? Então assim, já acho bizarro, como eu falei, pegar a cada 15 dias. Já acho isso, eu não consigo ficar 15 dias. Tanto que eu tava nos Estados Unidos, eu tinha um outro trabalho em Nova York. Eu voltei. Porque 11 dias eu não aguentava mais. Eu cheguei pro meu sócio e falei, eu preciso ir embora. Sim. Eu arrumei minha mala, nós fomos para o aeroporto de Miami e não tinha passagem mais. Nossa passagem era por milhas e milhas cancelou. Tá acontecendo muito isso com milhas. Cancelou nosso retorno. Falei, vamos para outra cidade procurar uma viagem, uma passagem, porque eu preciso dos meus filhos. Eu tenho necessidade de estar perto, de sentir Sim. ali cada personalidade. Um é amoroso, outro é bravo, outro é bebezão, a outra é sorridente. Então eu tenho necessidade de estar com os meus 5 filhos ali a todo momento. Então a crítica não é para minha família, a crítica é pro ser humano geral. Ai. E tem uns que não dá nem presença e nem dinheiro. Exato. Então hoje eu recebo uma pensão que não é o suficiente. Deixa eu ver, hoje dá 1.100 para cada filho. É determinação? Determinação judicial. Tudo, né? Tudo na justiça. Tudo assim. Então, a partir da hora que alguém com uma caneta que nem te conhece, nem sabe de sua vida, precisa assinar o que você vai fazer, eu acho que ali já falhou na paternidade. Já falhou ali. Sim. Então, viveu com os filhos. Sabe a necessidade, Sim. sabe o valor que gastava. Como que acha que separou, reduziu a despesa? Você teve que ir pra justiça pro pai da Duda? Sim, mas amigavelmente. Sim. Porque a gente parou, daí ele falou, entra, ele sempre trabalhou CLT,
entra para dar o ofício para minha Sim, empresa. pra poder ter Recentemente, ele começou a os trabalhar em outra benefícios. empresa. Ele pegou o ofício, mandou pra Duda e falou, dá pra sua mãe. Entendeu? Então, assim, zero problema. Sabe quem ele é, né, amiga? Então, é berço, né? É o berço, ele foi muito bem criado, graças a Deus, que ele entende. Então, ele pegou o ofício, entregou pra Eduarda, Eduarda me entregou e falou, ó, meu pai mandou te dar. Aí eu entreguei pra advogada, por quê? Aí a advogada que faz esse caminho de dar pro juiz pra ser descontado em folha. Paty, amigas, a gente ia ficar batendo Nossa, papo tem aqui. mais 3 horas aqui pra gente... Bem tranquilo. Foi mas conexão desde o nós evento. vamos- de verdade. Eu só preciso que você termine com uma frase, o que você achar bom para as mulheres que estão numa situação como você, que se sentem abandonada, sozinha com o filho, tendo que recomeçar, sem dinheiro. E agora? Não desistir. Parece simples, mas é forte se você parar pra pensar. Não desista de você. Você e todo mundo. Nós somos capazes. Às vezes a gente não acha o fim do buraco, mas existe, porque nós não estamos sozinhas. Independente da sua situação, Deus está contigo. E Ele tudo vê. Ele não abandona. Então, creia, ore, ajoelha, que tudo ainda vai começar a dar certo no momento de Deus. É que a gente às vezes tem um olhar egoísta de as pequenas coisas a gente não vê que é já, opa, tá melhorando. Sim. Às vezes a gente se fecha tanto no nosso mundo de sofrimento que a gente acaba não percebendo que as coisas estão ampliando, que as chances estão vindo. Mas se você não desistir, tudo dá certo. E foi o caminho que eu tô seguindo. E eu tenho muito a alcançar ainda, eu tenho muito que evoluir ainda. Mas eu tô nisso. Eu não desisto. É uma palavra que não existe no meu dicionário. Maravilhosa. Eu até falei isso pra você lá no outro, né? Não é se der certo, é até dar certo. É até dar certo. Foi a frase. É isso. Quando você saiu do palco, eu falei essa frase, falei, é sua, mulher. É isso. É isso. Não é exatamente isso. É até dar certo. Você vai errar. Nem sempre vai ser de primeira, de segunda, de terceira. Mas vai dar certo. Uma hora as coisas acontecem. Se você não desistir. Se você desistir de você, esquece. Esquece que daí realmente... Não consegue chegar, né, no sucesso. Exato. Paty, eu vou terminar e vai passando as letrinhas aqui, É. mas não vai embora não, gente. Eu quero falar do tique do celular. Eu preciso falar com alguém sobre Necessário. isso. Então, assim, muito obrigada por você ter ficado até aqui. Um beijo. Comenta aqui, segue a Paty, a gente vai se falando. Veja a vida dela como ela é. Ela é exatamente isso que ela fala, viu, gente? Não, ela é verdadeira. E a gente vê, assim, várias influencers, assim, fingindo uma coisa que não são. Paty, eu vejo verdade. Obrigada. Eu vejo brilho nos seus olhos. E toda vez que eu falo com você, tem algo que conecta. E eu tenho certeza que é o propósito. Eu também. Derramar na vida de outras pessoas. Uhum. Maravilha. Deus Beijo. abençoe. Beijo. Obrigada. Vai passando as letrinhas agora aqui. Gente, vamos só terminar. Preciso falar da polêmica do tiquezinho. tique do celular. Foi assim, eu conheci a Paty, aí eu falei com ela, falei, nossa, uma influencer deixando um negócio Azulzinho. azul. Falei, o que tá acontecendo? Aí a Paty falou assim, adoro que você comentou isso, porque eu tenho pavor de pessoas que... Aí eu falei, eu já te amo mais. Aí a gente começou assim, ela, eu também. E, Paty, por quê? Dá um desespero terrível. Gente, eu me sinto ignorada com aquelas pessoas que eu não sei se leu, não sei se não leu. E principalmente, aí eu fico na dúvida se leu, me ignorou. Sabe? Eu adoro ver, eu escrevi, a pessoa leu e tá dinâmica, aqui. a A dinâmica, sabe? Essa troca. Sim. Eu sinto que é uma troca mais verdadeira. Sabe? Sim. Eu sinto. Porque eu falei isso pra vocês, se a pessoa que demora, quer ler, sabe que a outra leu, manda esse Eu acho que então. quem tem... exato. Quem tem aquele Correio. tiquezinho azul tem o meu coração um pouco mais, assim, do que as outras pessoas. Esses dias eu perguntei não posso falar quem é o nome, porque ela vai ouvir, ela vai brigar. Eu falei, nossa, fulana, mas por que você? Não imaginava que... porque me dá ansiedade se a pessoa leu ou não. Eu falei, é porque o outro, infelizmente, não tem como precisa ser o WhatsApp, que é um Exato. negócio aí. Vamos, Eu acho que foi a pior função que o WhatsApp fez. Tirar a notificação de leitura. Que eu adoro quando eu olho e falo, já leu, então daqui a pouco ela me responde. Ou mandar assim, né? É que a gente tava falando Sim. aqui no off. Já te respondo. Ou só um minuto.
Sim. Eu entendo que a pessoa leu, porém ela tá ocupada, mas que ela me deu importância. Mas se ela não pode responder nada, o que ela faz? Não lê. Exato. Não lê a mensagem. Agora tá chegando fica- mensagem ali no meu celular Fica com e eu curiosidade. não posso mexer. Não, porque a pessoa fica com curiosidade de Uhum. ver e a outra fica assim, mas será que ela viu? Exato. Preciso que ela dê uma resposta. Então, Aí a gente gente- tem que ficar igual idiota, às vezes. Liga, manda uma mensagem. Pô, você já viu? Aham. É rápido. Entende? Aí É. eu acho que perde a funcionalidade É do verdade. que precisa ser o negócio. E pode ter certeza, o meu não sai. Eu não tiro aquilo. Então a Não gente, tiro. a gente É. ama mais as pessoas com tique, Com toda né? certeza. Gente, não tira, não. E quem tirou, volta. Quem tirou, volta. Um beijo. Beijo, Paty, obrigada Deus mais uma abençoe. vez, Vi.